Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Meus irmãos, vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 21. João 21. Nós vamos ler dos versículos 15 até o versículo 19. João 21, de 15 a 19. Diz assim a palavra santa de Deus. Depois de terem comido, Jesus pegou um pão, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhes disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Pedindo ao nosso irmão Luan que nos conduza a Deus numa oração, pedindo iluminação do Espírito Santo para a exposição da sua palavra. Amém. Amém, irmãos. Queridos, nós já meditamos nesse texto do Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos de 1 a 14, quando nós entendemos naquele momento qual era a vontade de Jesus Cristo para estes homens, como Jesus restaurou cada um deles, como Jesus os ensinou, trazendo consolo, amor e comunhão, após todos esses homens descritos no capítulo 21, ali no primeiro versículo, terem traído e abandonado o Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma cena, nós vemos Jesus falando especificamente agora com Pedro. E muitas mensagens vocês podem encontrar por vários pregadores e pastores com o tema de a restauração de Pedro. Porque é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui com Pedro. Quando as mulheres foram encontrar com Jesus lá no túmulo, que Jesus então ressuscitou, e Jesus deu um recado a Maria, disse: vá, avise aos outros e a Pedro que eu ressuscitei. Irmãos, eu queria propor uma nova
abordagem desse texto para os irmãos com o seguinte tema: Pedro e eu. E eu queria tentar estabelecer com vocês aquilo que há em comum entre eu e Pedro, entre vocês e Pedro. Eu queria que vocês se identificassem com Pedro nesse texto e no sermão dessa noite, para que aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz com ele também chegue ao nosso coração e nos sintamos também consolados e reconciliados com Cristo na história que veremos essa noite. A história de Pedro começa com um homem que estava pescando em um barco, junto com seu irmão, os seus sócios de pescaria e seu pai. E o texto diz que Jesus encontra aqueles homens ali, junto ao mar, e diz: larguem as redes e sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Automaticamente, depois de ver aquela pesca maravilhosa, aquele grande milagre que Jesus havia realizado, Pedro e os demais largam as suas redes e seguem a Jesus. Largar as redes e seguir a Jesus, meus queridos, representava abrir mão do seu sustento, da herança de família, aquilo que pai passava para filho, a experiência, a profissão, o aprendizado, a continuidade do negócio familiar, e seguir a um verdadeiro desconhecido. Naquele momento, Jesus não havia ainda se revelado, e eles, ainda que suspeitassem que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, ainda lhes faltava a convicção, e durante os 3 anos de ministério de Jesus, o Senhor Jesus vai trabalhando estes homens, e eles vão aprendendo a confiar no Messias, a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o fato é que Pedro abandona a sua vida cotidiana para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Depois de algum período caminhando com o Senhor Jesus Cristo, Pedro recebe de Jesus uma missão. Ele se torna ali então uma espécie de líder do colégio apostólico. E você vai ver que todas as listas que trazem a informação dos apóstolos, Pedro é o primeiro. Pedro é sempre aquele mais afoito, que toma as primeiras iniciativas, e parece que a personalidade de Pedro era assim mesmo. Pedro era aquele que estava à frente, e tudo que acontecia ele queria ali estar apto, pronto a resolver. Pedro é o homem que, quando os discípulos abandonaram Jesus Cristo, e as pessoas começaram a deixar Jesus, porque a mensagem de Jesus era muito dura, era aquele que dizia: para onde nós iremos, se o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro era aquele que disse: Senhor, as pessoas estão dizendo que o Senhor é o Messias, que o Senhor é um profeta, que o Senhor é aquele que vinha no espírito de Elias. E o Senhor Jesus pergunta a ele: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Pedro é aquele que esteve com Jesus na transfiguração e que viu o Senhor Jesus Cristo junto com Moisés e Elias. Pedro é aquele que caminhou sobre as águas. Pedro é aquele com Tiago e João que foram preparar a ceia do Senhor. Pedro é aquele que correu até o sepulcro. Pedro era alguém que recebeu o ministério das mãos do Senhor Jesus Cristo, de pregar o Evangelho, e ele abraçou esse ministério e saiu a pregar aquele Evangelho. Pedro e eu somos iguais na medida em que também nós deixamos uma vida inteira para trás, uma vida de pecado, uma vida de cegueira espiritual, uma vida afastada de Deus, e passamos a segui-lo. Aquilo que nós fazíamos antes sem conhecer o Evangelho, passamos a abandonar e a criar uma nova vida, a viver a nova vida que Cristo nos proporcionou. E nós também, como Pedro, declaramos um dia que Cristo era o Senhor, o nosso Senhor, o Filho do Deus vivo, o Deus Filho.
E nós dissemos, vamos seguir a esse Cristo. E nós queremos andar com Ele, nós queremos viver por Ele. Mas houve um dia, quando Jesus estava ali, entrando em Jerusalém. A multidão estava procurando Jesus em todos os lados, e Jesus entra na cidade e prepara uma ceia, e diz aos seus apóstolos, olha, eu serei entregue, eles vão me levar ao madeiro, e todos vocês vão me abandonar, para que se cumprisse a profecia que eles teriam que abandonar o Senhor Jesus Cristo, porque as profecias diziam que o Senhor Jesus Cristo deveria estar crucificado, sozinho, abandonado. Então o Senhor Jesus Cristo avisa ao colégio apostólico que ele seria abandonado por eles. E aí Pedro toma a palavra e diz, não, Senhor, eu nunca vou fazer isso, eu estou pronto a morrer contigo, eu sou o teu seguidor e eu não vou abrir mão de fazer isso, eu estarei com o Senhor até o fim. E Jesus diz a Pedro, Pedro, ainda é essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro reafirmou, não, Senhor, eu não farei isso, eu vou me manter fiel ao Senhor, eu não vou abandonar o Senhor, todos estes podem te abandonar, mas eu não farei isso. Talvez nesse exato momento, Pedro e eu tenhamos outro ponto em comum, porque muitas vezes na minha história, e você na sua história, também teve esses arroubos de valentia e disse, eu vou deixar esse pecado, eu vou abandonar essa vida, eu vou fazer isso ou aquilo, quando a Escritura diz, você que está em pé, cuidado, ore para que não caia. E assim como Pedro, nós assumimos essa valentia, batemos no peito e dizemos, nós somos capazes, eu vou conseguir, eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou caminhar firme na direção do Senhor Jesus Cristo, eu tenho condições de fazer isso. Mas então, como Pedro, eu também nego o Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem, na crucificação, quando os soldados vieram para prender Jesus Cristo, Pedro estava com a espada na mão, e quando aqueles homens se aproximaram de Jesus, Pedro sacou a espada e tentou cortar a cabeça de um homem. Provavelmente ele desviou da espada do Pedro e a orelha do Malco foi embora. Foi decepada. Então o Senhor Jesus Cristo vai lá e coloca a orelha do homem no lugar e diz, não, Pedro, a gente não vai lutar, a gente vai se entregar. Nessa hora, Pedro, peraí, Deus, peraí, Jesus, lutar eu vou até o final, mas se entregar não. E Pedro se afasta, foge do Senhor Jesus Cristo, junto com os outros que estavam com ele. E o Senhor Jesus Cristo é entregue ao sinédrio, traído por Judas. João, que conhecia a família do sumo sacerdote, entra na casa e Pedro se infiltra no meio daquela multidão e ali dentro Pedro é confrontado por um inimigo feroz, como lhes disse há algumas semanas atrás, uma escrava, a porteira da casa. Pedro ficou com medo de uma porteira e ela disse a Pedro, você é judeu, você estava com esse homem aí, não estava? Você é um deles. E Pedro disse, não, eu não sou. Passou algum tempo, estava ali Pedro em volta de uma fogueira, aquecendo no fogo. E mais uma vez alguém disse, você é um deles. E Pedro disse, não, eu não sou. Em um outro momento Pedro, mais uma vez é confrontado. Você fala como eles. Você também é daquela região, você é um deles. E aqui, Marcos vai nos lembrar que Pedro não só negou o Senhor Jesus Cristo, mas como ele praguejou e blasfemou. E no mesmo instante, cantou o galo. Quando
o Senhor Jesus Cristo ouviu o canto do galo. Lá do alto de onde ele estava, ele olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. E quando o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus, Pedro então cai em si. E o texto diz que Pedro chorou amargamente. Que decepção, irmãos, quando Pedro e eu nos encontramos na mesma posição, de acharmos que conseguimos, que temos força sozinhos de abandonar os nossos pecados, de seguir o Senhor Jesus Cristo como convém, e aí descobrimos que não é bem assim, que o pecado que eu disse ontem, que abandonaria hoje, continuou sendo feito, e amanhã provavelmente ele estará na minha frente novamente. Quando nós negamos o Senhor Jesus Cristo com nossas palavras, ou até mesmo com nossas ações, que decepção, irmãos, é nós virmos para a igreja, louvarmos o Senhor Jesus Cristo, dizermos 1000 vezes 1000 louvores, e de repente nós nos encontramos blasfemando, nós nos encontramos murmurando, lamentando, com completa arrogância na presença do nosso Deus, com falta de reconhecimento e de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Pedro e eu padecemos do mesmo mal. Jesus morreu, foi crucificado naquela cruz maldita, levantado no madeiro, como Ele já havia avisado a Pedro e aos demais. Mas ao terceiro dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e Ele mandou um recado a Pedro: Pedro, vai para Galileia, que eu quero conversar com você lá. O que será que passou no coração de Pedro quando ele ouviu essa ordem? Não sei como acontece com vocês, mas hoje de manhã eu me lembrei disso, quando falava na IPMA, de como a minha mãe era linha dura. E de vez em quando a gente saía, ia para algum lugar, ia para alguma festinha de amigo ou coisa do tipo na igreja, ou na minha igreja, o aniversário da igreja era uma festança, eram 3 dias de festa, culto nos 3 dias, era sexta, quinta, sexta e sábado, e às vezes sexta, sábado e domingo, e ali vinham pastores de fora, e aí toda noite tinha um comes e bebes no final, era uma maravilha. Era a única época no ano que a gente ganhava roupa em casa. Era na conferência da igreja, no aniversário da igreja e no Natal. Então era uma expectativa. E aí quando a gente saía de casa, minha mãe chamava a gente e dizia assim: olha, na hora que for servir a comida, você vai esperar, não é para pedir. Você sabe como é menino, né? Vira e mexe, a gente burlava essa norma. Mas, meus irmãos, quando minha mãe percebia, ali no meio de todo mundo, discretamente ela chegava e aquele beliscão: em casa a gente conversa, viu? Meus irmãos, aquilo era terrível. O em casa a gente conversa, o coração ficava palpitando. Daquele momento até a hora que a gente chegava em casa para conversar, o coração ficava ali, ó, apreensivo. E eu tenho para mim que foi isso que aconteceu com Pedro. Vai para Galileia, que a gente vai ter uma conversa lá. E Pedro vai para Galileia junto com outros apóstolos. E aqui no capítulo 21, eles estão pescando novamente. E aquilo que aconteceu lá no começo do ministério de Jesus, quando ele encontrou com Pedro, acontece novamente. Mais uma pesca maravilhosa, mais um milagre grandioso do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o Senhor Jesus demonstra como Ele é poderoso. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo trata aqueles apóstolos com carinho. E quando Pedro descobre que o Senhor Jesus Cristo está ali foi encontrar com ele, Pedro pula do barco e vai até o Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega diante de Jesus, ele deve ter se lembrado: e agora, o que é que eu falo? O texto diz que Pedro não disse uma única palavra, ele ficou caladinho.
E aí Jesus falou assim: vão ali e tragam os peixes para a gente comer. Pedro pula, vai lá no barco, puxa os peixes, conta os peixes. O texto diz que tinha 153 grandes peixes. Pedro traz um peixe, limpa e entrega ao Senhor Jesus Cristo, que vai continuar o café para eles. E agora Pedro está numa mesma fogueira, exatamente como aquela que ele estava negando o Senhor Jesus Cristo. Pedro está ali agora, em volta de uma fogueira. E depois de ter se alimentado, ter comido, Jesus fala: Pedro, vamos conversar. E vai Jesus e Pedro caminhando, provavelmente pela praia. E Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros me amam. Percebem? Jesus está agora confrontando Pedro com aquela primeira conversa que ele teve. Quando ele disse: Pedro, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu tenho orado por você, Pedro. E Pedro disse: eu não vou te abandonar, Jesus. Ainda que estes outros te abandonem, eu não vou abandonar o Senhor. Pedro estava dizendo: o meu amor por você é maior do que o amor que eles têm por você. Eles podem te abandonar, mas eu não te abandono. E aí agora Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Pedro diz assim: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Eles continuam caminhando novamente, em silêncio. Alguns passos à frente, Pedro ouve de Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro dá a mesma resposta: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Em silêncio novamente, eles continuam caminhando. Pedro, sim, Senhor, tu me amas? E agora o texto diz que Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez. E aqui parece ter caído a ficha de Pedro, porque se ali ele havia negado o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, agora Pedro estava dizendo a ele: eu amo o Senhor 3 vezes. Mas, irmãos, tem um detalhe nesse texto que é precioso para nós. O que o Senhor Jesus estava perguntando a Pedro é: Pedro, você sabe quem você realmente é? Você já entendeu, Pedro, quem você é? Você já se colocou no seu devido lugar, Pedro? Não é: Pedro, você vai me parar de me trair, não. Você sabe quem você realmente é? Você conhece quem você é? E por que isso pode ser visto nesse texto, irmãos? Porque na língua grega a gente tem algumas palavras para falar de amor de tipos diferentes. Quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele usou a palavra ágape, que é o amor perfeito, o amor que normalmente é aplicado a Deus pelos homens. E Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Desse amor ágape, desse amor que é maior do que todos os outros. Pedro responde: Senhor, eu te amo. Mas ele responde com outra palavra para amor, que é filéu, que é o amor de amigo. Pedro está dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas não desse jeito aí. Eu não consigo te amar desse jeito, Deus. Eu amo o Senhor, mas o Senhor conhece o meu coração, e eu não posso fazer aquilo que eu fiz lá atrás e dizer que eu tinha um amor pelo Senhor que eu não consigo ter. O meu amor pelo Senhor é conhecido, o Senhor sabe que eu te amo. Mas eu não vou mais fazer aquela besteira de dizer que o meu amor pelo Senhor é maior do que os dos outros. Nesse momento, irmãos, Pedro abre mão de quem ele realmente achava que era. Pedro está confessando a Deus: olha, aquilo que eu fiz lá atrás, eu não vou fazer mais. Eu não vou mais ser aquele cara arrogante de outrora. Eu não vou mais bater no peito e dizer que sou uma coisa que não sou. Percebam, irmãos, Jesus deu oportunidade a Pedro por 3 vezes. E Pedro respondeu acertadamente as 3 vezes: Senhor, eu te amo.
E o Senhor sabe como eu te amo. E o Senhor sabe que o meu amor não é perfeito. O Senhor me ama mais do que eu te amo. Eu e Pedro nos encontramos no mesmo lugar. Porque muitas vezes, irmãos, nós viemos até a igreja. E quando estamos aqui, nós louvamos a Deus, hinos bonitos que declaram o nosso amor para Ele. E nós cantamos que a palavra de Deus para nós é melhor do que a vida. E nós cantamos dizendo que, ainda que nós perdamos tudo, o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Nós cantamos e dizemos que não há nada mais importante para nós do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos o hino de Lutero e dizemos que ainda se nós perdermos dinheiro, bens, prazer, família, o Senhor Jesus Cristo vai nos suster, vai nos prover e vai nos manter, e vamos manter a nossa fé nele, nossa confiança nele. Mas aí então, chega as adversidades, chegam os problemas da vida, e nós, como Pedro, precisamos ser lembrados pelo Senhor Jesus Cristo. Será que você me ama desse tanto que você está dizendo? De maneira, irmãos, que, como Pedro, nós precisamos reconhecer quem nós somos realmente. Pedro e eu recebemos a mesma fé do Senhor Jesus Cristo. Temos o mesmo Espírito Santo de Deus habitando em nós. E precisamos ter a mesma convicção de que o nosso amor por Cristo é limitado. Eu não posso confiar em mim mesmo, nem mesmo para amar o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso depositar nele a minha expectativa. Eu preciso depositar nele a certeza do meu amor por ele. Meus irmãos, isso é muito importante, porque as pessoas falam do seu amor por Jesus hoje, como se esse amor brotasse do coração delas. E hoje existe um tal de um amor por Jesus Cristo, que é quase um amor erótico. E as pessoas dizem que querem tocar, que querem abraçar, que querem sentir o toque dele. Mas quando ele abraça essas pessoas, e quando a mão do Senhor Jesus toca a vida dessas pessoas, elas então descobrem que não o amam tanto assim. Porque para amar o Senhor Jesus Cristo, é preciso deixar de lado os outros amores que você tem na sua vida. E este foi exatamente o problema de Pedro. Naquele momento, Pedro amou mais a sua vida do que o Senhor Jesus Cristo. E por medo, ele traiu, negou o Senhor Jesus. E muitas vezes, Pedro e eu fazemos a mesma coisa. Quantas vezes, irmãos, nós negamos o Senhor Jesus Cristo no trabalho da igreja? Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus Cristo na nossa assiduidade no culto ao Senhor? Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus Cristo quando nós não somos dizimistas fiéis? Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus Cristo quando nós não perdoamos o nosso próximo? Quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus Cristo quando não entregamos a nossa vida no altar dele e passamos a valorizar mais o trabalho, as benesses que ele dá do que ele mesmo? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós negamos o Senhor Jesus Cristo por confiar em nós mesmos e nos arriscamos, nos expomos à aparência do mal. Pedro e eu precisamos ter essa conversa na beira da fogueira com o Senhor Jesus Cristo, para que o nosso coração esteja ancorado no amor que Cristo sente por mim. João vai nos ensinar lá nas suas cartas. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
O meu amor por Jesus é resposta ao reconhecimento do amor que Ele tem por mim. E veja o que é interessante, irmãos. As 3 vezes que Jesus perguntou a Pedro: você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E é interessante, irmãos, porque aqui Pedro está sendo restaurado, e não só sendo restabelecida a comunhão dele com Deus, mas também o ministério dele com o Senhor Jesus Cristo. Pedro foi chamado para ser pescador de homens, para apacentar as ovelhas do Senhor. E quando Pedro chegou aqui na Galileia, Pedro disse: olha, eu vou pescar. Jesus estava demorando, e ele falou: senhora, assim, não tem mais nada para mim, eu vou voltar para pescar mesmo, que é o que eu sei fazer. Esquecer esse negócio de ser pescador de gente, porque não deu certo. Eu não consegui fazer, e ainda traí o Senhor Jesus Cristo, e agora Ele está demorando, eu vou pescar. E agora Jesus vem, encontra Pedro e diz: não, Pedro, você tem um propósito, eu tenho uma missão para você, e se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Você vai ser um pregador. Você vai apacentar as minhas ovelhas. O seu amor por mim vai ser demonstrado no cuidado que você vai ter pelas minhas ovelhas. Meus irmãos, desse momento em diante, a vida de Pedro dá uma virada. Ele vira em direção completamente oposta. Pedro, que estava aqui acanhado, com medo, se você virar a sua Bíblia, a página da sua Bíblia, e começar a ler o livro de Atos, você já vai ver um outro Pedro. Esse Pedro do livro de Atos se levanta, enfrenta os judeus, enfrenta o Sinédrio, e na primeira pregação de Pedro, ele diz: vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, e se vocês não se arrependerem, vocês irão todos para o inferno. Pedro perdeu completamente o medo, porque agora ele ouviu do Senhor Jesus Cristo: apacente as minhas ovelhas. Pedro foi completamente restaurado pelo Senhor Jesus Cristo, assim como você e eu também. Não importa o tamanho do seu pecado, toda vez que você se arrepender, toda vez que você se encontrar com Jesus Cristo, Ele vai restaurar a tua vida. E às vezes, irmãos, e eu vi isso do reverendo Hernandes, aplicando exatamente nesse texto, a gente vem para a igreja, e fica anos trabalhando na igreja, e de repente parece que as coisas desandam, e a gente não quer mais trabalhar na igreja. A gente fica ali meio chateado, por causa dos nossos pecados, a gente quer se afastar da igreja. E uma vez nós recebemos uma irmã lá na igreja da Bahia, e na reunião do conselho a irmã disse assim para mim: pastor, eu não quero mais fazer nada na igreja não, eu agora só quero ser uma crente de banco de igreja, porque eu já apanhei muito na igreja, eu tive muita confusão, e agora eu quero ficar só sentado. E eu disse para ela: minha irmã, se você não quer trabalhar, pelo menos ore, porque crente de banco não existe. Se você não quer ter contato com as pessoas porque você já está machucada, vá orar, ore por todos na igreja. Transforme a oração no seu ministério, porque você faz sozinha com Jesus Cristo lá na sua casa, mas faça alguma coisa, porque crente de banco não existe. Você precisa trabalhar. Você tem um trabalho a ser feito. O Senhor Jesus Cristo não te chamou para ficar no banco da igreja, lustrando as cadeiras. E muitas vezes, os nossos pecados,
as nossas limitações, as nossas lutas diárias nos afastam desse compromisso. E o reverendo Hernandes chama a atenção desse texto, porque o que aconteceu com Pedro, a restauração de Cristo na vida dele, também pode acontecer com você. Não se deixe abater pelos seus pecados. Procure o Senhor Jesus Cristo, confesse os seus pecados a Ele, e Ele certamente vai restaurar você e vai te dar a capacidade, a condição de continuar exercendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Não deixe que estas coisas afastem você do teu trabalho na seara do Senhor. Depois de ter chamado Pedro, o Senhor Jesus Cristo diz a ele: olha, Pedro, eu sei que você me ama, mas quando você era jovem, você mesmo se vestia e ia para onde você queria, mas quando você for velho, vão vestir você e vão levar para um lugar em que você não vai querer ir. E o apóstolo João nos diz que Jesus falou isso para Pedro, para lembrá-lo de que tipo de morte ele deveria glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é interessante? Que tipo de morte Pedro iria glorificar ao Senhor Jesus Cristo? Jesus estava dizendo a Pedro: você tem um trabalho a fazer, e é um trabalho difícil, que vai levar você à morte. E depois Jesus disse: siga-me. E Pedro, desse exato momento em diante, passou a caminhar dessa maneira com o Senhor Jesus Cristo, a viver dessa forma, a andar com Ele e por Ele. O Senhor Jesus Cristo não deixou de amar a Pedro. Gente, por favor, vou ali na porta ali, Judá, vai ali na porta. Então Pedro não deixou de amar o Senhor Jesus Cristo. Pedro não deixou de servi-lo. Desse momento em diante, Pedro viveu exatamente para o Senhor Jesus Cristo e a viver por Ele e para Ele. Que a verdade de Pedro seja a verdade de nossa vida. Andemos em amor e em novidade de vida na presença dEle. Que o Senhor Jesus nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós reconhecemos a tua vontade, a tua santidade. Nós reconhecemos o teu poder, a tua fidelidade. Nós reconhecemos, ó Pai amado, tudo aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. E por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos restaure, restabeleça a nossa confiança em Ti. Ó Deus, que aqueles que estão aqui, que têm enfrentado suas lutas, sua falta de fé, Senhor amado, tenha misericórdia, Deus amado, e ajude-os a caminhar contigo. Faça conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor fez com Pedro. Confronte-nos, ó Deus, exponha a nós os nossos pecados, mas por misericórdia, Deus, perdoa-nos e leva-nos para diante da Tua presença. E não afaste, ó Deus, de nós a Tua graça em nenhum momento. Em nome de Cristo, que oramos agradecidos. Receber a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos.